Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa live hoje. E ela vai trazer um conteúdo muito especial, porque eu vou contar para vocês como que essa live quase se tornou uma ex-live. Imagina, né? Que coisa doida. Vão chegando, sejam bem-vindos, coloquem da onde vocês são, com o que vocês trabalham, para a gente ir interagindo e tornar a nossa live com conteúdo mais rico e bem proveitoso. Também quero agradecer a todos que estiveram presentes na nossa live de terça-feira. Ela ficou gravada, um conteúdo incrível com a Débora Gleice, que falou sobre felicidade e gratidão. Então ficou um conteúdo maravilhoso, né? A hora que você tiver um tempinho, vai lá assistir e fazer as tarefinhas que nós deixamos no final, que são dicas de ouro para ativar a cola da gratidão na felicidade, né? Quem assistir a live vai entender. Oi pro Everton, oi pro Adalberto. Adalberto é de Goiânia, que legal, seja bem-vindo. O Everton eu sei que é de Curitiba. Sejam bem-vindos à nossa live hoje. E vão encaminhando, né, o aviãozinho para mais pessoas, que vocês considerem que é importante saber um pouquinho mais sobre as vozes que falam dentro da nossa cabeça e que às vezes querem nos sabotar e nos bloquear. Oi, Ivane. A Ivane já vai ganhar uma carteirinha, né, Ivane, de assídua nas nossas lives. Coloquem, por favor, os coraçõezinhos em ação, porque é onde o Instagram, ele envia essa nossa live para mais pessoas e ela entende também que não é um robô, né? Que eu não sou um robô aqui nessa live, né? Então hoje eu quero falar com vocês sobre as vozes que estão dentro da nossa cabeça e como elas podem prejudicar os nossos negócios, a nossa performance e os nossos resultados. Tá? Então não vai ser assim um conteúdo muito teórico, né? Vai ser alguma coisa mais para vocês terem refletirem mesmo sobre coisas que acontecem dentro da nossa cabeça, no nosso dia a dia, e a gente muitas vezes não se percebe disso, tá? Seja bem-vinda também, Letícia. Seja bem-vinda à nossa live. Vamos descobrir como lidar com essas vozes, tá? A Claudineia também, seja bem-vinda. Se vocês tiverem dúvidas, a Elizabeth também, bem-vinda. Vocês podem estar colocando aqui embaixo, tem nos comentários, para a gente poder ajudar vocês, né, a responder e ajudar com essa questão da melhor forma possível, tá? Eu vou fixar aqui o comentário, vamos ver se eu consigo aqui. Vai ser como lidar com as vozes da nossa cabeça. Certo? Quem tem vozinha dentro da cabeça que fica falando, não vai dar certo, ih, nem faça, que vergonha, não inventa moda, ixi, essa meta é muito alta, não vai atingir, capaz, e esse resultado, não, isso aí não vai dar certo, ixi, essa expansão da empresa, não, para, fica ali, né? Quem tem essas vozinhas aí? Fala pra mim. Quem tem deixa eu dar um nome, Bloquiane. Vamos pensar na Bloquiane aí, tá? Então eu quero começar contando pra vocês
como que essa nossa live de hoje quase se tornou uma ex-live. Então vamos lá. Ontem eu estava, né, pensando no material que eu ia trazer para vocês hoje, né, o conteúdo, e aí a vozinha começou a falar dentro da minha cabeça. Quem, assim, é um pouquinho mais velho vai lembrar dos desenhos animados do Pluto, do Pateta, né, do Donald, do Pato Donald, né? Eles tinham aquelas vozinhas, né, a do bem e a do mal, conversando com eles, né? Faz, não faz e tal. Essas vozinhas são praticamente iguais. A gente pode botar a figura que a gente quiser, né? A gente pode pôr a imagem que a gente quiser, o nome que a gente quiser para essas vozes. Tem as vozes boas, que são aquelas que nos incentivam e nos levam um passo acima. E tem aquelas que nos atrapalham, que nos bloqueiam, que nos travam. E aí é dessa que nos trava que eu quero falar hoje. Tá? E aí essa vozinha começou a falar para mim assim, poxa, mas tu não vai fazer nada prático? Nada num quadro? Tu não vai fazer nada teórico? Ai, não vai? Capaz? Né? Ela começou a dizer assim, poxa, mas tá chovendo hoje. Ai, tu quer fazer live? Dia de chuva? Que mais que ela falou assim? Poxa, mas não vai dar, quebrou o softbox, né? Vai ficar ruim de fazer, não vai ser legal. E aí isso começou a mexer, né? Ai, você vai fazer uma live só falada? Ai, você vai falar de um problema seu que aconteceu? E aí aquilo começou a me deixar nervosa, começou a me deixar para baixo. E aí de repente eu falei assim, não, só um pouquinho. Eu conheci uma pessoa que me ensinou a dar nomes para essas vozes, né? E eu achei muito interessante o nome que ela deu de Bloquiane. E aí eu comecei a entender o que essa voz fazia comigo. Então, primeiro eu sentia aquele frio. Vamos ver se vocês já não sentiram isso. Conta aí. Aquele frio aqui embaixo. E aí ela vai subindo e vai começando a dar uma aceleração no coração. A gente vai começando a ficar mais ofegante. A gente fica tenso. Aí começa a gerar uma sensação de medo. E aí os braços começam a travar a musculatura. E aí a sensação que as pernas não querem sair do lugar, que você fica, que você esquece tudo que você ia falar, que você, dá um frio, né, na espinha, assim, um negócio, né, e aí a gente simplesmente deixa essa voz nos travar, nos bloquear e nos prejudica a ter resultados acima da média. Né? Por que tem pessoas que atingem resultados? Por que tem pessoas que são além da média, né? Põe a nossa régua lá em cima. Porque essas pessoas, elas não escutam essas vozinhas. Essas pessoas ou escutam e dialogam com elas, né? Aí o que acontece quando a gente sente, né, esse tipo de situação? É um aviso, ó. O medo é um aviso, vai acontecer alguma coisa, fica esperto, fica ligado, né? Só que a gente não pode deixar isso nos paralisar, né? A gente tem que pegar e começar a conversar com essa bloquiane, ou bloqueano, né? Aí você dá o nome que você quiser para essa vozinha, essa sensação toda. E aí você começa a conversar com a bloquiane. Poxa, bloquiane, mas por que eu não vou fazer essa live? Eu vou poder impactar pessoas, né, que nem o Adalberto, que é lá de Goiânia. Eu vou poder ajudar pessoas que às vezes estão precisando ouvir falar sobre isso. Eu vou poder elevar o meu propósito, que é ajudar pessoas a ter leveza nas tarefas do dia a dia, é atingir suas metas, seus objetivos, sem aquilo ser um fardo,
né? É tornar a relação entre família e trabalho leve. E por que eu vou deixar de falar sobre isso, né? Aí a Bloquiane já ficou assim, né? Aí eu disse, poxa, Bloquiane, em relação ao softbox, eu encaixo ali, faço o jeitinho brasileiro, né? Aquela gambiarra, e ele tá funcionando ali, a luzinha tá boa, né? Aí a Bloquiane já foi cruzando os braços e já foi, né? Já foi ficando nervosa. E aí, quando eu falei pra ela, ó, Bloquiane, vamos fazer um combinado? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito da tranquilidade, do convívio tranquilo, né? Da paz, né? Eu gosto muito disso. E aí eu comecei a conversar então com a Bloquiane, usar os meus poderes de persuasão e PNL. Eu falei, ó, Bloquiane, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Quando for algo perigoso, que vai afetar a minha saúde, vai afetar a minha integridade física, aí você volta e me avisa, né? Me faz sentir isso de novo. Agora, quando for para eu atingir meu propósito, para eu fazer o que eu gosto de fazer, ajudar as pessoas a se transformarem, aí você não precisa, aí você pode esperar, né? Vem mais tarde, não precisa aparecer. E aí então, né? Eu tomei a coragem que eu tinha e falei, não, o conteúdo que eu vou falar hoje é sobre esses pensamentos e esses sentimentos que nos atrapalham e que nos travam, e a gente não consegue realizar as vendas que a gente precisa, a gente não consegue realizar os nossos sonhos por conta que a gente deixa essas vozes do mal nos afetar, né? O que mudou depois que eu comecei a conversar com os meus pensamentos, né? Com a Bloquiane? Muita coisa. Principalmente, eu comecei a ter clareza do quanto é o meu potencial, até onde eu posso chegar. Eu comecei a ter clareza de que eu tenho coragem além do que eu imagino para fazer coisas além do que eu imagino. E que eu sei que isso vai impactar pessoas além do que eu estou acostumada a impactar positivamente, tá? E às vezes os meus filhos já estão acostumados, né? Mas no começo eles olhavam assim, tipo, a mãe, né? Pirou na quarentena agora, né? Na pandemia. Mas é conversar mesmo e dizer, não, peraí, para aí, você tá exagerando, você tá passando dos limites, não é bem assim. Eu tenho conhecimento, eu já passei por situações que me dão esse aval de falar sobre isso, né? Eu já passei por situações de ficar mal no quarto, não querer levantar, porque eu tava escutando a Bloquiane, de achar que o que eu sei não vai ajudar ninguém, né? E aí hoje eu digo, não, só um pouquinho, não é por aí, né? Porque a minha experiência de vida pode se tornar a mão amiga que eu tive quando eu estava nessa situação, né? Então a gente sempre tem que pensar assim, vai dar aquele frio, vai dar aquela... Respira fundo, se acalma, 1 minuto, 2, e começa a conversar com a Bloquiane, só um pouquinho. Eu tenho conhecimento para fazer esse trabalho, eu tenho know-how, eu tenho expertise, eu tenho prática. Mas eu não tenho faculdade, mas tem prática naquela determinada situação, né? Eu preciso ter uma faculdade de vendas, um curso de vendas. Às vezes tu é um vendedor nato, né? Então começa a valorizar esses copos meio cheios que você tem, essas tuas habilidades, os teus pontos positivos, que aí você vai começar a deixar a tua Bloquiane bem pequenininha.
e com isso tu vai conseguir atingir o que você quer. Claro, a gente precisa de planejamento. Uma coisa que eu amo de paixão é estar planejada, organizada. Porque quando a gente tem a visão do que a gente vai fazer no dia, na semana ou no mês, né, a gente consegue minimizar ainda mais os impactos da Bloquiane. Porque aí a gente não, se eu não fizer essa tarefa de hoje, amanhã eu não vou conseguir fazer a de amanhã. E aí na sexta-feira, final do dia, eu não atingi o resultado da semana. E aí, se for semana que vem, eu não vou atingir o resultado do meu mês. E o que eu quero no meu mês? O que eu quero na minha semana? Isso tem que estar claro para você, bater de frente com a Bloquiane e, mandar lá, para as conchinchinas. Ai, que bom, Adalberto, que eu consegui ajudar você, que você tá melhor. Eu fico, isso, já ganhei meu dia, já ganhei. Mais um motivo que a Bloquiane acho que vai ficar um bom tempo sem aparecer, porque ela vai ficar com vergonha do que ela tentou fazer comigo. E, gente, a Bloquiane, ela é bem safada, ela tem uma persuasão, ela tem um jeitão, assim, bem danadinha, a Bloquiane, tá? Conta aqui agora, quem tem negócio ou é líder, gestor de alguma empresa para nós, por favor. Que aí a gente já vai começar a trabalhar um pouquinho mais em cima disso. Vamos ver aqui. A Ivane, eu sei que ela trabalha com sabonetes artesanais, né? Tem mais... Legal, com certeza, que bom, que bom. Charles Nascimento, muito bom que você está conosco aqui com a Rinodê. Ai, legal, a Rinodê é uma empresa bem interessante também, bem interessante. Se eu não me engano, é marketing multinível, né, Alberto? Eu acho que é. Eu já trabalhei com marketing multinível e foi o que me deu, assim, grande bagagem de conhecimento, de empreendedorismo, de relacionamento com o cliente, que eu acho que é um dos pontos principais dentro de uma empresa. Oi, Grazi, tudo bem? Seja bem-vinda. E quando a gente tem esse relacionamento mais chegado com o cliente, quando a gente conhece o cliente, conhece os gostos do cliente, a gente consegue fazer resultados incríveis. E nessa área, né, de vendas, a gente precisa ter a Bloquiane bem minimizada, né, bem matadinha aí, tá bom? Bom, quem tem negócios, e agora vocês vão me colocar quem tem filhos aí também. Eu sei que a Graciane tem, a Ivane não, porque a Ivane é pequenininha ainda, é mirinzinha, né? Mas eu sei que a Graci tem. Então vamos falar assim, quando a gente tem os nossos filhos, a gente se preocupa, né? Ajudem a colocar aí. A gente se preocupa com a alimentação, a gente se preocupa com se eles estão bem vestidinhos, se eles estão dormindo bem, se eles estão com a cobertinha de noite, a gente se preocupa com o lanche da tarde, a gente controla os estudos deles, né? A gente quer saber se eles estão sendo bem nutridos, tanto com alimentos quanto com educação, né? Os estudos é uma coisa que a gente se preocupa muito. A gente dá estudo e também a gente controla estudo, né? A gente faz os controles. A gente ensina muita coisa para eles. A gente dá condições, a gente investe neles, né? E aí a gente tem esse cuidado muito grande, tanto quanto mãe, né, mães e pais, né, a gente tem esse cuidado muito grande para que nossos filhos cresçam, se tornem pessoas incríveis, homens ou mulheres fantásticas, indiferente da profissão que escolherem, e a gente quer
que eles tenham frutos, né? Filhos, netos, pra gente poder paparicar, né? Meu cachorro tá latindo lá fora, eu não sei se é alguém que tá passando ou se é... Ou né, às vezes passa alguém ali. Mas, antigamente a minha bloqueando ficava assim, você vai fazer live? Vai que passa alguém na rua, ela vai latir. A Nina, a nossa Nina, vai latir. E aí você não vai conseguir fazer sua live e deve ficar feio. Aí eu falei, gente, Bloquiane, feio é não falar na live, feio é não compartilhar na live. Oh, Gleice, agora eu tô te chamando de Gleice já, viu, Débora? Por conta do pessoal. Que bom que você tá conosco agora, hoje, né? A gente esteve juntas na terça e foi uma live incrível, maravilhosa. Foi show, foi sem palavras, sem palavras. E agora vamos olhar para o outro lado, vamos pensar nos nossos negócios, né? Os nossos negócios, a gente também não alimenta eles com valor financeiro, com investimento, com educação, com aprendizagens. A gente não nutre o nosso negócio com clientes e fornecedores de boa qualidade, de boa procedência, que ajudem você a atingir os teus objetivos. A gente não cuida do nosso negócio, assim como a gente cuida dos nossos filhos, para que ele cresça, para que ele dê frutos. A gente cuida do nosso negócio para que ele fique saudável e nos dê retorno financeiro. E aí eu digo, por que não comparar o nosso negócio com os nossos filhos? Vai ter uma diferença. Filhos, a gente vai eternamente investir neles. O negócio não, a gente investe e depois eles nos dão retorno financeiro e lucro, né? Então vamos dizer assim que a gente tem dois tipos de filhos. Os filhos carnais, que são os nossos filhos, né? As nossas pessoinhas. E os filhos legais, que são os negócios ou o negócio, né? Que a gente tem. E aí a gente vai cuidar dos dois da mesma forma. Por que a gente precisa... Oi, pessoal da Escola Tostão, onde meu filho treina o futebol de campo. Sejam bem-vindos à nossa live também. Por que a gente não... A gente deixa com que a Bloquiane trave as nossas coisas em relação aos negócios e em relação aos filhos não, né? Então vamos começar a olhar o nosso negócio como um filho nosso, uma cria nossa. Nós estamos criando, nós criamos, nós estamos ajudando o negócio a prosperar, a crescer. Tá? E aí quando a gente pensar dessa forma, que o nosso negócio é uma cria nossa, é um filho nosso, a gente vai olhar para ele com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho e com os mesmos desejos de sucesso, de prosperidade que a gente olha para os nossos filhos. E quando a gente fizer isso, a gente vai deixar a Bloquiane no chinelo, a gente não vai deixar mais ela nos afetar, né? Oi, Sami, tudo bem? Seja bem-vinda também à nossa live hoje. E nós estamos falando sobre a Bloquiane. Alguns já conhecem ela. Ela é um nome que a gente dá para os nossos pensamentos que tentam travar e bloquear a gente, que dá aquele frio, acelera o coração, falta o ar, né? E trava braço, e a gente não anda, né? E aí a gente não atinge meta, não atinge os resultados. E então a gente tá falando sobre isso, né? E também a gente já conversou um pouquinho sobre como fazer para convencer essa Bloquiane a não nos atrapalhar. Gente, que delícia! Tô recebendo um monte de coração. Eu amo coraçãozinho, amo. Porque daí o Instagram fica sabendo que a gente tá falando aqui com amor e carinho para vocês. E se vocês acham que tem pessoas que estão ouvindo demais as suas Bloquianes, manda no aviãozinho que tá aqui embaixo para essas pessoas, para elas poderem entender também como que
digerir tudo isso, como gerir tudo isso dentro de si, tá? Então vamos lá. Então, quando eu estava falando sobre olhar, né, para o nosso negócio como se ele fosse o nosso filho, a nossa cria. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai olhar para ele com outros olhos, com olhos com mais amor, porque a gente não precisa ficar dividido entre os negócios e os filhos e a família, né? Quando eu entendi isso, foi muito incrível, porque eu parei de ficar medindo e me sentindo culpada por estar trabalhando, ou por estar na família, ou por estar com o filho, ou por estar com o marido, ou por estar administrando o meu lar, porque é importante também a gente cuidar do nosso lar. Quando eu entendi tudo isso, que eu posso unir tudo e ser feliz, e isso ser leve, não ser pesado, a gente administrar e atingir metas e bater recordes, ficou tudo mais claro para mim, né? Oi Silvia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, pensa comigo, se você administrar o negócio, os filhos, a família, o teu lar, sem atrapalhar nenhum nem outro, você vai conseguir essa leveza nos teus negócios. E aí você vai ouvir cada vez menos a Blochiane, porque você vai mostrar para ela que é gostoso, que tu não precisa anular os teus sentimentos que estão aqui dentro. Eu tenho que deixar de ser mãe, de ser pai, para ser uma excelente empreendedora, empresária, né? Ou eu preciso anular, deixar de cuidar do meu negócio para ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente administradora do lar. A gente não vai conseguir ser excelente em tudo, mas a gente consegue ser, botar na balança e ficar o mesmo peso. Oi Andréa, tudo bem? Andréa, nós vamos ter live com ela na semana que vem, na outra, né? Daqui a 15 dias vai ser uma live muito legal, que ela vai falar conosco sobre o poder das nossas histórias, né? Como que elas mexem com os nossos resultados, como que elas vão mexer com o nosso futuro, e vai ser um bate-papo muito legal. Já põe na agenda de vocês, terça-feira, não tenho calendário aqui, mas vai ser daqui a 15 dias. Oi Leila, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, eu estava falando sobre a leveza. Então, quando a gente põe na balança e mede, né, que todos os pontos são com o mesmo peso, que você pode administrar tudo e se sentir feliz, se sentir plena e se sentir leve, você consegue ver as coisas com mais clareza, atingir os resultados com um resultado assim muito mais legal. Essa live nossa hoje vai ser mais curtinha, porque o meu recado era mesmo sobre a Blochiane. Então conversem com a Blochiane de vocês. A hora que vocês estiverem sentindo aquele frio na barriga, acelerar o coração e faltar o ar e começar a travar os braços, e vocês simplesmente parece que a gente fica burrinho, né? Esquece tudo. O que eu ia falar? O que eu ia pensar? Parece que eu não penso mais. Para, respira. Né? Eu aprendi com a Débora que a gente não precisa meditar meia hora, que a gente pode meditar 3 minutos. Então, comecei hoje, viu, Débora? Fazer a meditação de 3 minutos e foi muito bom. Então, para, respira, concentra na respiração, se acalma e começa a conversar com o Blochiane, né? Eu até brinquei no começo da live, para quem entrou agora, que na minha infância tinha os desenhos animados do Pateta, do Pluto, né? E aí tinha o do mal e o do bem, né? Mandava fazer, mandava não fazer, cuidado, né? Então a nossa Blochiane, ela é essas vozinhas. E aí elas ficam conversando e travando e botando desculpa e falando pra gente não fazer e apontando o que pode dar errado, apontando onde a gente pode fracassar, né? E botando o dedo naquela feridinha que a gente tem lá, né? Quando
quando a gente conversa com a Bloquiane e a gente diz, ó, só um pouquinho, Bloquiane, vamos entender isso. Por que tu tá falando isso? Tu tá com medo de alguma coisa? Calma, eu tô seguindo o meu propósito. Então, Leila, todo mundo tem uma danadinha dessa. E às vezes elas convencem a gente de ficar mal, de a gente não fazer. Né? Eu tava contando antes que a minha Bloquiane tava querendo que eu não fizesse a live hoje. Né? E aí ela botou 200 motivos na minha cabeça. E aí eu comecei a falar para ela, olha, só um pouquinho, Bloquiane. Eu tenho um propósito muito maior. Eu quero ajudar pessoas, eu quero levar leveza para essas pessoas atingirem seus resultados. Eu quero ajudar pessoas, assim como, né, o Adalberto falou assim, nossa, estou bem melhor agora. Então é isso que eu quero, é isso que eu desejo. E eu sei que o que eu vou falar vai ajudar muito. E aí, de repente, o que eu ia falar na live mudou totalmente o conteúdo. Eu falei, não, eu vou falar sobre você, Bloquiane. Já que, né, ela até ficou assim, né, tipo, com vergonhinha e tal, porque é importante as pessoas entenderem que a gente precisa negociar com ela, e isso não é só para os negócios, não é só para os resultados, ela é para tudo. Ela é às vezes para um relacionamento duradouro com marido, com namorado, com esposa, né? Entendo, né? Vice-versa. Mas ela às vezes quer ficar lá botando minhoquinha na cabeça da gente. Com os filhos. Fez isso para me provocar. Derrubou água no chão para te provocar, Eliane. Que nada, a criança tá aprendendo a andar com o copo na mão. Com água, né? Então assim, a gente tem que ter claro que a gente tem que mostrar para a Bloquiane o real propósito que a gente tem, o motivo principal do que a gente quer fazer. E aí ela vai perdendo a força, né? Olha, eu preciso atingir tal meta, eu preciso terminar esse meu trabalho, eu preciso começar a fazer vídeos, eu preciso fazer um material, eu preciso fazer minha live, eu preciso... Por quê? Aí você tem o teu porquê na ponta da língua e aí ela vai ficar sem ação. E aí uma coisa muito legal que você pode fazer, negociar com ela, é dizer assim, olha, Bloquiane, vamos fazer um combinado? Quando realmente for perigo de vida, perigo para mim, minha saúde, para o meu físico, aí você vem e me avisa. Senão, não precisa. Porque muitas pessoas precisam ouvir eu falar sobre isso, né? E eu sei que eu posso falar sobre isso porque eu passei por isso e superei uma Bloquiane gigante que ela já estava fazendo procriação, né? Porque já tinha um batalhão de Bloquiane dentro da minha cabeça. E aí, quando eu coloquei para ela assim... Só um pouquinho. Eu sou muito maior que você. Eu vou conseguir fazer coisas que hoje você diz que eu não vou. E aí simplesmente ignora a Bloquiane e aí você convence ela ir embora. Porque ela vai ficar com vergonha, né? Então, ativem dentro de vocês essa conversa. Nem que... pode ser uma conversa mental, pode ser falada também, né? Às vezes o povo aqui em casa fica meio preocupado, né? Porque eu tô conversando comigo mesma. Mas a gente tem que conversar com a Bloquiane mesmo. E não tem que ter vergonha dela, e não tem que esconder ela, e não tem que ficar com medo dela. Tá? Porque a gente é muito maior. A gente foi criado para ser luz na vida das outras pessoas. A gente foi criado para ser... e não interessa se é luz na vida da tua família, se é luz na vida dos teus clientes, ou se é luz na vida de pessoas que vão aparecer para você que nem, né, o Adalberto, que é de Goiânia. Isso que é o gostoso, sabe? Já ganhei a minha live hoje de poder saber que eu ajudei pessoas de tão longe e luz no mundo, né? Luz no mundo. E é isso que a gente tem que ser, né? E para isso que a gente foi criado para ser. Indiferente do produto que a gente vai trabalhar, indiferente né, se é um produto físico, se é um produto digital, se é
palestra, se é orientação, se é mentoria, né? É luz da mesma forma, porque vai levar um benefício para a pessoa que está adquirindo, comprando, ganhando, enfim, tá? Ai, nossa, tô muito feliz, porque é sempre bom estar com vocês. Esses dias eu brinquei que eu tenho que começar a fazer mais lives, porque aí eu começo a me conectar com mais pessoas que pensam igual eu, que vibram na mesma energia que a minha e que tem esses propósitos fortes na vida da gente, né? E porque aqui em casa somos, durante o dia, né? Eu, meu filho de 12 anos, minha filha de 4, um cachorro e um passarinho, né? E aí eu falei, daqui uns dias eu tô, né, miando aqui em casa, porque, né, preciso começar a interagir com pessoas, porque meu marido só tá à noite, né? Brincadeirinhas à parte, mas eu estudo muito, então eu tô sempre interagindo com esse conteúdo que eu amo, de paixão, de desenvolvimento humano, assim, me faz levantar todo dia cedo da cama, né? Então agora, para finalizar a nossa live, eu quero que vocês contem para mim qual é a frase que a Bloquiane mais fala para vocês e o que vocês podem dizer para essa Bloquiane para neutralizar essa frase que ela fala para vocês. Coloquem aí no chat pra gente poder trocar umas ideias sobre as nossas Bloquianes. A minha Bloquiane, ela sempre fala assim: ah, mas olha ela lá, só um pouquinho. Ela fala muito mais bonito. Ah, mas olha, ela vai... ela tem muito mais jeito. Olha o jeitão, conteúdo, né? Ah, mas olha os posts, né? E aí a gente tem que ir controlando essa Bloquiane também. Ó, isso não é pra você. Nossa, essa é uma frase que a maioria das Bloquianes fala, né? E o que a gente pode dizer? Isso não é pra você. A gente pode também tratar a Bloquiane com diplomacia, mas a gente também pode ser um pouco Hitler com a nossa Bloquiane. A gente pode simplesmente xingar, né, falar uns palavrão, mandar ela cachimbar a formiga, né? A gente pode brigar bem com ela, né? Ó, ela tem mais experiência que você, né? Isso é uma frase também que as Bloquianes gostam de falar. Quando a gente pensa assim, isso não é pra você. Aí, o que tu faz, Adalberto? Tu para, tu pensa, por que não é pra mim? Né? Aí tu começa a olhar exemplos de pessoas que começaram pequenas. Geralmente, as pessoas não contam as dificuldades que tiveram no meio do caminho, né? Ele só conta assim, o fulano teve uma história, uma ideia incrível, e daí ela montou na garagem de casa, e daí virou uma mega empresa trilionária. Tá, e o quanto esse cara sofreu aí no meio disso tudo? Quantos percalços ele teve? Não foi assim, do nada, que ele bombou daquele jeito, né? Então, assim, o que vai fazer se não é pra você? Não vai desistir. Você vai avaliar e vai colocar assim, ó, Adalberto, o que eu ganho e o que eu perco se eu fizer essa situação. E depois você vai escrever o que eu perco. Ai, peraí, me embananei. O que eu ganho e o que eu perco atingindo ou sendo isso que você quer. E depois você coloca o que eu ganho e o que eu perco se eu não fizer, se eu não ir atrás desse meu objetivo. Então, o que você ganha e o que você perde se você for atrás do teu objetivo, e se você não for, o que você ganha e o que você perde também.
tá? Que aí você consegue pôr na balança o real potencial, né? E aí você pergunta também assim para tua bloqueane, por que não é para mim? O que falta? E aí você vai correr e vai buscar o que na tua mente está faltando, né? Sobre ela tem mais experiência que você, tá? Mas ela não tem a tua história de vida, Leila. Ela não tem o teu jeitinho de falar. Ela não tem os teus seguidores. Ela não tem o jeito Leila de ser. Então assim, ela tem mais experiência. Ótimo para ela. Vamos modelar, vamos olhar o que ela faz de bom, o que dá para adaptar no meu processo e vamos fazer no meu ritmo, né? A Sami colocou aqui, você não vai conseguir sozinha. Nossa, essa bloqueio foi malvada. O que você faz daí, Sami? Você diz, não, não consigo? Então só um pouquinho. Deixa eu ver quem eu posso pedir ajuda, que pode me dar a mão para eu me apoiar. E aí a bloqueio vai dizer assim, e vai ficar com aquela carinha dele, né? Porque aí você simplesmente mostra para a bloqueane que você vai aprender, você vai ter um mentor, um mestre, e aí você vai trilhar sozinha depois, né? Com mais segurança, porque geralmente a bloqueane ela vem nesses pontos onde a gente fica um pouquinho abalado e inseguro. Né? Então é aí que a bloqueane ela vem e ela nos dá uma alfinetadinha, sabe? Ela é bem danadinha assim. E uma coisa que a bloqueane ela costuma fazer, ela vai minando os nossos sonhos devagarinho. E aí quando a gente vê, ela tomou conta. Então a gente a gente tem que ficar esperto. Sempre. Então sempre tenha em mãos o teu propósito, o que você quer. Eu sei que falar nisso é complicado, porque quando eu comecei a olhar bem para essa parte do propósito, eu fiquei bem balançada, porque eu dizia, ai, para que eu sirvo? Para que eu sirvo? Né? E aí uma dica muito legal é você olhar assim, desde a tua infância, tudo que você ia fazendo na sua vida, que você tinha resultados legais, que você fazia e ficava incrível. Aí você começa a ver, opa, mas eu desde de criança eu já era empreendedora. Nossa, lembra aquela situação que eu já fiz uma palestra? Nossa, lembra aquele dia que eu falei... a primeira vez que eu falei em público, eu achei a fotografia esses dias. Oi, Flávio Nardes de Souza, é lá do Rio Grande do Sul, Flávio? Porque meu marido é Nardes de casa também, quem sabe é até parente dele. Mas, brincadeiras à parte. Mas, e aí era na minha formatura da 8ª série, primeira vez... o salão lotado e meu pai falou assim, meu pai era um grande impulsionador, né? Ele dizia assim, vai lá e vai agradecer os teus professores da primeira série, né? Tipo, dos 5º ano, 6º ano, enfim. Eu falei, pai do céu, eu nunca falei em público, como é que eu vou lá falar em público? Não, você tem que agradecer. Ai, tá, foi a formatura, foi aquele gelo e eu não ia e tal. E a bloqueane aqui, ó. Eu falei, não, só um pouquinho. O meu professor de 1ª a 4ª série foi o mesmo. E é graças a ele que eu sei ler, escrever, sei me comunicar, sei interpretar, sei fazer conta de matemática, sou apaixonada por estudar. Então, vou agradecer. E aí eu levantei a mão que eu queria falar, peguei o microfone, né? E agradeci a ele e a todos. E isso ficou marcado para minha vida como uma experiência assim que eu falei, cara, eu quero isso, eu quero falar para as pessoas, eu quero emocionar porque eu emocionei, eu quero isso para mim, né?
Só que foi passando o tempo e aí eu vi várias situações onde eu fazia isso, de levar esse sentimento bom, de levar coisas boas para as pessoas. E aí isso me move hoje, né? Então tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, eu quero passar e quero ensinar também. Obrigada, pessoal. Eu vou deixar essa live gravada, tá? Então vai ficar um desafio para vocês. O seguinte: vocês vão praticar hoje, durante o dia, o restante do dia e amanhã, a conversa com a bloqueane de vocês. E aí, vocês conversem com ela, dialoguem com ela e voltem no meu post, no post dessa live e escrevam lá o que a bloqueane queria fazer com vocês e o que vocês fizeram para neutralizar a bloqueane de vocês. Compartilhem comigo, que isso vai ser um termômetro para eu saber se esse nosso bate-papo de hoje, se essa minha iniciativa foi legal e se valeu a pena eu falar sobre a bloqueane, sobre como neutralizar ela e poder atingir resultados e acima da tua média, né? Organiza, se planeja, anota teu propósito, teu objetivo de vida, tá? E aí você vai conseguir ter mais motivos para minimizar a tua bloqueane e deixar ela magrinha, acirradinha, né? Não alimenta ela, não nutre ela, tá bom? Vamos combinar assim? Combinadinho? Assim é juradinho, né? Assim que é o combinadinho, né? Combinadinho, então, tá? Converse com a bloqueane de vocês, dê motivos para ela ficar com vergonha de estar falando essas coisas para vocês. E comentem comigo depois para ver se valeu a pena essa live, para eu poder me motivar e ter mais razões para dizer para minha bloqueane, ó, eu vou continuar, porque isso está fazendo muito bem para as pessoas. Tá bom? Combinadinho? Combinadinho. Beijos. Até a próxima. Terça tem live sobre estilo na telinha, tá? Então vai vir uma style, eu não sei falar inglês, mas uma moça muito gabaritada que vai falar sobre estilo. E na quinta-feira, se a minha bloqueane, se não, né? Quinta-feira que vem vai ter mais uma live sobre algum tema bacana que mexe com as nossas emoções, que mexe com a nossa cabeça, um bate-papo gostoso. Então põe na agendinha aí. E beijos no coração, ótimo dia e ótimo restinho de semana para vocês, tá bom? Tchau!